separei do meu marido com 1 semana de casada porque ele me proibiu de lavar rã-pimenta. Ai, mas como assim? Pois é, meus amigos. Pois é, como assim? Também não entendi. Agora, analisando toda a situação, eu entendi por que ele queria tanto casar comigo de uma forma assim, tão rápida, sabe? Esse é o erro da mulher. Ela querer pular ali de cabeça naquele amor rústico, duvidoso, daquele camarada jurando de beleza rústica e duvidosa e achar que vai dar certo. Eu conheci esse querido numa festa de família que teve no final do ano, porque ele era amigo de um primo meu. Ele era mais velho, mas pensa num homem bonito, com um papo bom, interessante, sabe? Logo ele veio assim que ele me avistou, ele veio jogando um papinho pra mim, perguntou se eu era casada, começou ali aquele berequetefe e tal, pediu o meu número, nós começamos a conversar. E nisso, gente, eu não era mais nenhuma mocinha, né? Eu já tinha. E ele também era bem mais velho que eu. A gente começou a sair, a gente começou a se conhecer e nada desse homem me chamar pra casinha. Nada, e nada, e nada, e nada. E achei aquilo muito estranho. E eu jogando, assim, várias indiretas, tipo, olha, a minha rã-pimenta já não tem mais o lacre. A gente pode, ó, vamos. E ele se fazendo de sonso. Até que chegou um belo dia, eu perguntei pra ele o porquê que ele não me convidava e tal. A gente tava ficando mais ou menos uns 4 meses, já tava namorando, e por que ele não me convidava pra poder dormir na casa dele, pra poder praticar o ato da carne, e não sei o que lá. E ele falou pra mim que ele me respeitava, que ele tava pra conversar comigo, e que se eu quisesse furefar com ele, a gente teria que casar. E aí eu perguntei, mas você já furefou? Já. Já pecou, irmão, já pecou. Mas aí ele falou pra mim que entrou pra igreja, que ele mudou, e que ele me respeitava, que ele me amava, que ele me queria pra mulher dele e que a gente tinha que casar. Eu bem apaixonadinha por ele, minha família toda gostando dele, eu doida pra liberar rampes, casei com o querido. Foi um casamento prático, rápido, ali no cartório mesmo, fizemos uma festinha ali bem familiar, ele morava sozinho. Sim, ele morava sozinho e não me convidava pra casa dele. Então, tipo assim, foi tudo muito rápido e tal. Segundo ele frequentava a igreja, nunca me chamou pra ir pra igreja, mas tinha dias que ele falava, tô na igreja, não sei o que, eu sei que eu casei com ele, né, e fui morar com esse candengo de Jesus. E aí, gente, tipo assim, eu casei num sábado e no domingo a gente fez a mudança, não tivemos lua de mel. E aí, na segunda-feira, eu entendi o porquê que ele não ficava comigo. Como eu casei no sábado, e aí eu passei basicamente o domingo todo fazendo a mudança, né? E o meu primeiro dia de convivência com ele foi na segunda-feira. Na segunda-feira, ele falou que queria conversar comigo, a gente assim em casa, deitado, descansando da mudança e tal. No domingo, acabou que a gente tava tão cansado que a gente deitou e dormiu. E aí no sábado de manhã, né, eu casada, falando, bom, agora vai rolar a molhação de biscoito, né? Agora eu vou poder furefar com meu querido marido. Gente, eu nunca nem tinha visto a varinha de Hogwarts dele, nem sabia se eu tinha feito um bom negócio. E aí eu falei com ele, e aí, querido, vamos querer. Só que aí ele falou, tô cansado, isso no domingo à noite. Vamos deixar pra amanhã, que não sei o que e tal. Aí, na segunda-feira de manhã, eu procurei ele. E assim que eu comecei, eu já tava estranhando porque ele não tava me procurando. Eu que tive que procurar, mas eu era atacante 10, então tudo bem. Eu comecei a procurar o bonitinho das tapioca e ele me dando um tapinha na mão. Ai, calma, ai, você tá muito apressado. Amor, eu tô há meses com você, doida pra poder molhar o biscoito, não era nenhuma santa, nenhuma mocinha, nenhuma Ave Maria, e você não quer, né, não quer furefar comigo, o que tá acontecendo? E aí ele falou, olha, a gente precisa conversar. Eu falei, ai, pronto, gente, eu já tava casada com ele. E aí o macho disse que a gente precisava conversar. Isso assusta, gente, isso aí assusta qualquer ser humano. Eu, muito assustada, falei, não, tudo bem, aconteceu, jovem inocente, aconteceu alguma coisa? E aí ele falou, olha, eu não sou da igreja. Como assim? Eu não sou da igreja, eu evitei furefar com você ele foi bem claro, todo esse tempo, porque eu tenho uma questão muito importante que eu preciso conversar com você, eu preciso que você atenda essa minha questão. Então, basicamente, a gente só vai furefar mais ou menos, acho que amanhã já dá pra gente furefar. E eu, assim, olhando pra cara dele. Desculpa, não entendi, como assim? E aí ele falou, olha, eu não toquei em você todo esse tempo, porque eu sabia que namorando, se eu chegasse e falasse isso pra você, você não ia querer ficar comigo. Obviamente, nenhum ser humano quer, né? Mas eu não gosto que as minhas mulheres lavem a rã-pimenta. Eu falei, como assim?
Eu não gosto. Eu gosto do cheiro que fica, o cheiro ruim, o cheiro de bacalhau, o cheiro de coisa suja. Eu gosto. Então, eu não quero que você tome banho. Quando você for tomar banho, eu não quero que você lave. Aí eu já fiquei olhando pra cara dele assim, gente, e eu fiz a pergunta mais jumentice da minha vida, que eu falei, nunca, tipo assim, considerando a possibilidade de ficar sem lavar a rampimenta. Não só considerei, como fiz. E aí ele vira pra mim e fala, não, sábado você pode lavar, todo sábado. Mas eu quero que você fique a semana toda sem lavar. E quando a gente for furanfar, aí você fica sem lavar também. Como a gente ia furanfar a semana toda, basicamente ele queria que eu ficasse e só lavasse sábado. Eu conversei, tentei chegar a um meio termo, mas não tinha. Aceitei a condição dele. Fiquei até sábado sem lavar a rampimenta, só tomava banho, não jogava nenhuma água. Ele furanfou comigo a semana toda, foi muito bom, que não sei o que, lá. Só que quando chegou no sábado, na sexta-feira à noite, ele simplesmente falou pra mim que não era pra eu tomar banho sábado, pra não lavar a rampimenta, porque agora que estava com o cheiro que ele queria, porque a minha demorava muito pra poder pegar cheiro. Então só ia poder lavar a rampimenta no outro sábado, talvez. Gente, quando ele me falou isso, na sexta-feira, eu levantei, comecei a arrumar as minhas coisas, ele sem entender nada. Eu morava perto da casa da minha mãe. Voltei pra casa da minha mãe, ele tentando me impedir, eu falando que não queria mais. E eu pedi anulação do casamento, porque eu não quis mais continuar com ele, porque eu não ia lavar minha rompimenta só sábado quando ele deixasse. Fui furafar com o bofe e ele falou que tinha surpresa. Ele levou uma sacola e ele falou que a furafação só ia começar após eu analisar o conteúdo da sacola. E vocês estão achando que era uma sacola pequena? Era uma senhora sacola, mas era uma bolsa enorme. Aí vocês não tem noção o que... Ô, gente. Irmão, limites. Eu entrei na faculdade e tinha um menino que ele era meio esquisito. Só que eu tinha um imã pra menino esquisito. Sabe aquele menino assim, nerd, que anda esquisito, que fala esquisito, tudo esquisito, sabe? Todo estronchado, xoxo, mancapengo. É desse jeito que eu gosto. Eu vi aquela beleza interior dele, sabe? Ele não tinha muitos amigos, ele era meio isolado. A galera falava que ele era meio estranho e eu fiquei apaixonada. Aquele espírito de mãe de preciso proteger ele e botar num potinho. Pra quê? Pra quê? Fui me aproximando dele, perguntei se ele queria fazer um trabalho comigo, ele não topou. Não topou. Falou que não levava ninguém na casa dele. Eu falei, tudo bem, você pode ir na minha. Ele falou, não, mas eu não vou na casa de ninguém. Eu falei, realmente, aí fica difícil. Não leva, não vai? Difícil. E aí eu fui aos poucos, segui ele na rede social, low profile total, não postava nada. Tentei sentar perto dele, eu sentava, ele levantava e saía. Eu sentava, ele levantava e saía. Eu falei, o que é isso? Eu tô fedendo? Tem bosta grudada em mim? Ou eu tô com alguma doença? Comecei a achar estranho. Aí quando eu tava pra desistir, que eu olhava pra ele assim, dava uma piscadinha assim pra ele, ele fazia assim, tipo, o que tá com algum problema no olho? Nesse nível, quando eu vi que eu tava assim, sendo humilhada por um feio, que ninguém queria ficar com ele ainda, que eu tava investindo em alguém que nem me queria, que se achava bonita ainda, eu falei, vou desistir. Aí, homem pode ser feio, que a raça é a mesma, né? É incrível isso. Homem gosta daquilo que ele não tem pra correr atrás. Aí eu desisti dele e comecei a ignorar ele. Aí ele começou a sentar perto de mim. Eu falei, então a doença que eu tava contagiando, eu não tava contagiando. Ele começou a puxar assunto comigo e pediu meu number. Nem me segui de volta na rede vizinha, ele tinha me seguido, tá? Me mandou uma mensagem e a gente começou a papear. Passou 3 meses papeando com esse macho e nada acontecia. Até que um fatídico dia ele me fez um convite. Curte e comenta pra parte dos papéis da blogs. Eu muito empolgada porque ele me chamou logo pra poder ir pra casa dele. Ele não me chamou nem pro parquinho, nem pra tomar um sorvete. Também tava 3 meses conversando com ele, vendo ele na faculdade todo dia, lanchando com ele todo dia. Realmente ele tinha que dar uma engatada no negócio, né? Que nem um selinho ele tinha me dado. Toda vez que eu tentava beijar ele, ele virava. Tentava beijar, ele virava. Eu falei, esse menino é gay. Ele não gosta da fruta que eu posso proporcionar a ele, vou partir pra outra. Mas ele me chamou pra poder ir pra casa dele, quando eu já tava desistindo, jurando que ele era gay. E aí eu falei, o quê? Tô fazendo nada. Eu queria muito aquele Brad Pitt da Shopee. Eu vou lá, que eu não tenho vergonha na cara. Tranquilo. A gente combinou, ele falou pra eu ir lá pra casa dele sexta-feira. Me arrumei toda linda e bela. No dia nem tive aula e fui pra casa do bendito. Quando eu cheguei lá, tava tudo ótimo. E aí ele me fez entrar, pediu pra eu tirar meu sapato, eu tirei meu sapato. E aí a gente jantou, ele tinha feito um jantar, depois ele pediu um docinho no iFood. Tava tudo muito bom, não sei o que. A gente começou a assistir uma Netflix. E quando eu achei que de trás ia pra frente, ou de frente ia pra trás, que a gente ia ver o filme, né? O filme vê a gente vê o filme. Não. Ele simplesmente falou, vamos pro quarto, assim, na maior cama. Pá! Frozen. Cortou o clima, cortava com a faca. Eu olhei assim e falei, vamos, tipo, prático, rápido e sério. Vamos pro quarto. Quando a gente chegou no quarto, tinha uma sacola enorme em cima da cama. Aí eu olhei pra cara dele assim, falei, que é isso? E aí ele me deu a sacola e falou assim, olha, a gente só vai começar, só vai rolar em action, o que você quer em ação, após você pegar tudo
que que está aí dentro, tudo que está aí dentro, dá uma conferida, dá uma olhada, ver, fazer tudo que tá pedindo, tudo bonitinho, pra você ter uma noção do que a gente vai fazer. Aí eu falei assim, esse macho tá me dando um manual de furepação. Só que tinha muita coisa na sacola pra ser só um papel escrito que ele gostava ou que ele não gostava. Que eu jurei que era um manual. Mas não, era pior do que eu pensava. Aí quando eu fui abrir a sacola, ele falou, opa, peraí, né? Privacidade, você pode abrir lá no banheiro pra você se sentir mais confortável. Aí eu já comecei a ficar nervosa, que a sacola tava pesada. Eu falei, não é um papel que tem... O que tá acontecendo? Entrei pro banheiro, eu falei, gente, pensou se esse macho roubar meus órgãos? Se ele for Gente, eu comecei a pensar um monte de besteira. Entrei, humilhada, com a minha sacola, assim, nos braços, assim, parecia um neném enorme. E entrei no banheiro e abri a sacola. Gente, quando eu abri essa... Ô, gente, curte comendo pra mais depois de dar blogs. Comenta muito pra ajudar, por favor. Quando eu abri a sacola, tudo quanto é tipo de exame pra doença que se possa ser feito pra ser rápido, tinha lá dentro. E tinha um papel também. Tinha vários papéis. Tinha lá Covid, AIDS, sim, você fazia assim na hora com você. Medidor de pressão, para medir a pressão, diabetes, dengue. Já falei Covid? Covid. E mais um monte de outros de teste que eu não sabia nem o que era. Teste de tudo quanto é doença que vocês possam imaginar. Beleza, macho precavido. Mas, gente, não era melhor ter pedido uma bateria de exames? Gente, aí, beleza. Quando você acha que tá muito ruim, tinha um papel que era um questionário sobre mim. Como tava a minha saúde, se eu tava comendo, o que eu almoçava, se eu me alimentava de forma saudável ou não, como que era, se eu tinha acompanhamento médico, qual foi a última vez que eu tinha ido no gine, qual foi a última vez que eu tinha feito uma bateria de exame, como tava a minha anemia, se eu comia muito ferro, se eu gostava de feijão, se eu tinha, como é que se fala? Alimentação seletiva? Esqueci. Paladar infantil, né? Paladar seletivo. O que eu comia, o que eu não comia. Aí tava assim, um questionário. Marca aqui a fruta que você come. Marca aqui o legume que você come. Você é alérgica? Cite aqui as alergias que você tem. Aí esse era só em relação à minha saúde. Seu cabelo cai muito? Você tem algum tipo de corrimento? Qual é a cor do seu corrimento? Tem cheiro? Você faz acompanhamento? Você toma remédio? Qual é esse tipo de remédio? Já fez alguma cirurgia? Eu falei, o que é isso aqui? Vou fazer uma cirurgia? Questionamento? Não tô entendendo. Aí esse era só a parte que falava assim sobre mim. Aí tinha outro que falava sobre relacionamento. Quantos relacionamentos eu já tive? Se eu usava camiseta, quem eram as pessoas, filho de quem, se eu tinha contato, e isso e aquilo, se eu conversava, como começou, qual é a historinha. Aí tava tipo assim, cite aqui, se você teve ex-namorado, se tiver, conte uma historinha sobre o seu relacionamento. Tipo, como começou, eu ia ficar lá a noite toda só preenchendo aquilo tudo. Que era sobre mim, minha vida, meus ex, minha família, meus papagaio e periquito, se eu tinha animal, onde meus animais faziam cocô, onde meus animais faziam cocô. É você que cata? Você tem contato? Era esse tipo... Aí, beleza, aí tava ruim. Aí tinha um outro caderno, que era coisas que ele gostava, que eu precisava saber como ele gostava na franfação, o que ele gostava, que eu não podia botar saliva nele, que eu não podia passar minha língua nele, que eu não podia tocar em tal lugar, que ele ia fazer isso e fazer aquilo porque era assim que ele gostava, que ele gostava assim, que ele fazia assim, que ele falava isso, que eu poderia... Palavras que eram permitidas pra eu falar no ato, palavras que não eram permitidas. Gente, e fora os exames, era tanta coisa. Até qual é a minha última vez na manicure tinha. Quantas vezes eu escovava o dente por dia, quantas vezes eu ia ao banheiro por dia, se meu intestino era preso ou solto. Era coisa assim que eu olhei aquilo, eu fechei essa cor, deixei em cima do vaso, saí. Olhei no fundo dos olhos dele e falei assim, você é muito esquisito. E fui embora. Ele não falou nem nada, ele ficou calado e foi embora. Bloqueei ele de tudo, pedi pra trocar de turma na faculdade pra não ter que olhar pra cara dele. O meu marido não quis mais se deitar comigo depois que eu tive o nosso filho, né? Depois que passou o resguardo, ele simplesmente não quis se deitar mais comigo até eu descobrir o porquê. Mas não tem problema não, que a vingança veio e fica calmo. Eu conheci esse querido através de uns amigos em comum, sabe? E assim, eu era mais nova que ele. Ele é pouca coisa mais velho que eu, mas ele era mais velho. E eu era novinha, rata de academia. Teve uma época que eu quis até competir, né? Ele começou com o galanteio dele, né? Galanteador a beça, começou a dar em cima de mim, me prometendo mundos e fundos. A gente começou a ficar e a gente começou a namorar. Sendo que no princípio, eu falei pra ele que eu não queria nada sério, mas ele foi insistindo tanto, gente, e ele me tratava tão assim, igual a princesa que eu merecia ser tratada, princesa que eu era, que eu acabei cedendo, né? Aí ele foi me conquistando e a gente começou a namorar. Só que depois que a gente começou a namorar, do nada, gente, a gente tinha tipo 2 meses de relacionamento, tinha 6 meses que a gente tava ficando, e tinha 2 meses de relacionamento, e ele simplesmente começou a falar que a gente tinha que morar junto, que a gente tinha que construir uma família, que ele queria ter um filho, que ele já tava velho, que não sei o que, e eu, calma,
Calma, Papaléguas, que tá acelerado demais. A gente começou a namorar ainda hoje e o bendito já tava falando de ter filho. Quanto mais passos a gente dava, mais passos ele queria. Tipo, a gente começou a ficar, ele já queria namorar, a gente namorou, ele já queria casar, ele já queria ter filho. E começou a falar que a gente tinha que morar junto. E eu falei pra ele que eu não ia morar junto com ele, né, que tava muito cedo, que eu queria terminar a minha faculdade, pra ele esperar um pouco, calma, emocionada. A princípio ele falou que tudo bem, que ele entendia o meu ponto e que ele ia me esperar. Só que eu morava sozinha, porque eu fui estudar em outra cidade, e ele também morava sozinho, então a gente sempre ficou na casa. Ele dormia muito na casa dele, ele dormia muito na minha casa, e tá tudo ótimo, né? Mas quando eu cansava dele, eu mandava ele pastar. Eu sempre fui uma pessoa muito neurótica, né, em relação à furanfação. E eu sempre gostei de usar proteção, porque eu não tomava remédio, porque me inchava. E aí começou a perturbação na minha vida pra gente poder furanfar sem camiseta. Curte e comenta pra parte 2 pra eu poder ajudar blogs. Ele sempre insistindo e eu falando que eu não me sentia segura. Aí tá que um belo dia, na minha residência, a gente lá praticando o ato. Gente, tem que entender que ele era uma pessoa extremamente incrível, que me tratava super bem, apesar de todas essas perturbações. Então eu não esperava isso dele. Porque eu falava que não. E um dia a gente tava ali no rally rola, quando eu vi, amor, já tava feita a conexão e ele sabia que eu não gostava, que eu não queria sem a camiseta. Só que na hora do fogo do tubinhos, né, a gente começa a não prestar tanta atenção assim nas coisas. Rolou lá o ato, aí a gente furanfou, a champanhe estourou lá dentro. E quando acabou, que eu voltei a consciência, eu falei pra ele, poxa, você sabia que eu não gosto, você nunca fez isso, eu sempre confiei. Ele sempre pegava a camiseta, e aí do nada, ele esqueceu, depois de a gente ter toda uma briga, eu falando que não queria furanfar sem a camiseta. E ele pediu mil e uma desculpa, falando que não, que tinha sido sem querer, que foi o calor do momento, e ele era muito manipulador, então eu acreditei nele. Me senti até culpada por estar sendo tão, assim, bruta com ele, né? Porque eu fiquei muito zangada, a gente brigou muito sério. Mas aí ele me pediu desculpa, eu acabei deixando pra lá e acreditando nele. No dia seguinte, eu falei, vou tomar uma pílula e tá tudo certo. Amor, no dia seguinte ele simplesmente inventou, era domingo, ele inventou uma viagem de última hora. A gente foi pra Búzios, porque eu sou do Rio. Da Búzios a gente foi pra Cabo Frio, contramão pra caramba. E eu me desliguei completamente, esqueci da bendita da pílula, não tomei, né? E acabei engravidando. Ainda deu outra, né? Eu engravidei, a gente foi morar junto, porque até então eu estava grávida, relutei bastante, mas a gente foi morar junto, sendo que eu não queria criança. Agora, criança é sempre bênção. Mas, poxa, eu tava na melhor fase da minha vida, eu tava estudando, meu corpo tava do jeito que eu queria. Eu não queria ter filho, mas eu não ia, né, tirar a criança. E falei, beleza, vai vir. Eu fui morar com ele no apartamento dele, porque o apartamento dele era maior, ainda saí da minha casa. Só que a minha sorte é que meu apartamento era meu. Então eu botei ele pra alugar. Meus pais que me deram, né, na cidade onde eu tinha ido estudar, eu botei ele pra alugar. E fiquei com uma rendinha e fui morar com ele. A família dele ficou muito feliz, todo mundo tratando muito bem, né? Deu tudo certo, a minha gestação foi ótima, ele foi um príncipe, ele ficou do meu lado pra tudo. E aí eu tive o nosso filho. Eu me cuidei muito, gente, eu passava muito gel, eu usei tudo quanto é creme que as pessoas diziam que era bom. Mas a gente sabe que na gravidez, às vezes, a gente estica tanto que o nosso corpo, infelizmente, muda. E foi isso que aconteceu comigo. A minha barriga esticou tanto, porque eu era tão magrinha, minha barriga esticou tanto, que a minha barriga encheu de estria. E, obviamente, aquilo ali me deixou muito triste, né? A gente que é mulher, a gente é vaidosa. Só que o meu filho tava ali bem saudável e pra mim era a coisa mais importante. E como o meu marido era um príncipe, eu achei que eu ia ter todo o apoio dele, né? Porque realmente ficou bem visível as minhas estrias na barriga. E as mudanças do meu marido começaram logo no hospital, tá? Curte e comenta pra parte 3 pra poder ajudar blogs. As mudanças do meu marido começou logo no hospital. Assim que eu tive um menino, que a minha barriga foi murchando e que as estrias começaram a ficar bem evidentes, né? Porque quando a barriga tá esticada, não aparece tanto. Toda vez que ele ia me ajudar a dar banho, porque eu tive... a me dar banho, né? Porque eu tive cesárea. Ele começou a me olhar estranho, sabe? Como se, tipo, ele não quisesse ficar muito perto e tal. Eu achei, na minha inocência, que ele tava meio que me protegendo. Porque eu tinha acabado de parir, né? E entrar no resguardo. Achei que era algo do tipo. Mas não, ele começou, literalmente, a se afastar. A gente foi desde o hospital, tá? Desde o hospital. Eu tinha acabado de parar o filho dele. A gente foi pra casa. E em casa, gente, ele mudou completamente. Chegou ao ponto dele pedir pra mãe dele vir cuidar de mim. Muitas vezes ele acabava dormindo na casa dele, na casa da mãe dele. Quem dormia comigo era a mãe dele, com o filho dele recém-nascido. E eu ainda não entendendo o que estava acontecendo, jurando que era por conta da criança, o que estava errado, porque ele era pai, ele queria tanto aquela criança, então ele tinha que me ajudar a cuidar da criança, mas eu tava relevando tudo, porque eu tava num momento muito sensível. Passou mais ou menos uns 2 meses, as coisas começaram a normalizar, e eu saí, né, do resguardo. Eu era nova, eu era bem, assim, questão de furanfação, e eu queria voltar a namorar. E ele ficou completamente estranho, gente, ele mal me beijava, ele mal chegava perto de mim.
E ele sempre tentando disfarçar, até que eu falei pra ele que a gente tinha que começar a tentar voltar a namorar, ter uma vida, né, de frequentação normal. E ele falou que tudo bem, que a gente ia começar a tentar. E todas as vezes acontecia alguma coisa. Ou era o neném que chorava, e aí ele parava e falava, ah, não, tem que ir lá no neném. Isso ainda contava nos amassos. Ou ele simplesmente não conseguia, ainda tava uma desculpa, falava que tava cansado. Ou ele simplesmente estava lá franfando, e do nada ele parava, falava que não tava se sentindo bem, e por aí ia. E já tinha mais ou menos uns 4 meses que a gente tava nessa pendaíba, e nada acontecia. E ele dizendo que não, que me amava muito, mas que isso tudo era muito novo pra ele, que eu tinha acabado de ter neném. E eu fui acreditando, achando que ele tava com essa dificuldade por conta do neném, da gravidez, né? Que eu tinha acabado de ter neném, mas a gente já sabe que o homem viu o buraco, entendeu? Não tá nem aí com nada. Até que um belo dia, numa dessas tentativas, eu surtei. Porque ele simplesmente não tava conseguindo. E aí ele tava me olhando estranho. Eu surtei em cima dele, a gente começou a brigar. Acordou o neném começou a chorar. E eu comecei a fazer um escândalo com o neném no colo, gritando, falando que ele já não queria mais nada comigo. Que não sei o que ele tinha mudado desde que eu tinha tido filho. Que ele me tratava como uma princesa. E agora parecia que eu não era mais interessante pra ele. O que era exatamente o que tava acontecendo. E aí ele explodiu também e falou pra mim que ele não queria mais furetar comigo. Porque ele estava com nojo da minha barriga. Porque ele estava com nojo do meu corpo, que eu já não era mais a mulher que dava atração pra ele, que ele não sentia mais nada, que ele olhava pra mim e sentia repulsa. E assim, foi muito difícil pra mim ouvir isso. Porque foi ele que quis casar, foi ele que quis ter filho, né? Foi ele que me fez passar por tudo aquilo. Na hora, eu botei o bebê no berço, fui pra cima dele, né? Virou aquele caos e ele falou pra mim que tava falando a verdade, que ele tava tentando há muito tempo, mas ele não tava conseguindo. Eu falei que ele não era homem, peguei todas as minhas coisas e fui embora. Eu me separei dele. Entrei na justiça pra poder cobrar pensão, obviamente. Botei meu neném na creche, né? Comecei a trabalhar, voltei pro meu apartamento. Comecei a trabalhar, ajustei minha vida, voltei pra academia. Lá eu conheci um personal gatíssimo que a gente começou a ficar. Eu falando pra ele que eu tinha filho, né? Que eu já tinha passado por uma gestação. E ele não se importou, ele nem entendeu porque eu tava explicando. No fim, eu comecei a namorar com ele, a gente se casou. Ele pagou o meu tratamento, né? Ele sempre me apoiou, disse que se eu não quisesse, eu não precisaria tratar, mas que ele estaria pra cuidar de mim. E eu me sentia muito mal, ele via que eu me sentia muito mal, então ele pagou o meu tratamento. O meu ex tentou voltar comigo várias vezes quando eu estava com ele, porque homem não chora quando perde, homem chora quando perde pra outro. Mas eu nunca quis. E é isso, foi assim que eu me separei. O macho levou outra pro nosso date. Repito, eu fui sair com o macho e ele levou outra pro nosso date. Isso não foi o pior. Isso não foi nem o pior. Ai, gente, olha, sinceramente, às vezes eu fico me perguntando de onde saem esses machos. Porque até agora, você me perguntar, eu não acredito. Eu vivi a história e eu não acredito que isso aconteceu comigo. Vamos lá, eu conheci um bofinho, né, nas minhas redes sociais, ele me seguiu, eu vi que a gente era da mesma cidade, só que eu morava numa cidade que ela era razoavelmente grande, então eu nunca tinha visto esse candanguinho de Jesus, mas ele começou a me seguir e começou a curtir as minhas coisas, e assim, eu achei ele muito gatinho. A gente começou a conversar, né, porque logo que eu segui ele de volta, ele me chamou, viu que eu tava afim, a gente começou a conversar e ficamos nisso. Ficamos meses e meses e meses e meses conversando, ao ponto de eu já tava, tipo assim, desisto desse homem. Até que chegou um dia que ele me mandou uma mensagem, assim, do nada, era de noite, eu tava voltando da faculdade, e ele me mandou uma mensagem perguntando se eu não queria sair com ele. Eu falei que tudo bem, e aí ele queria marcar pra sexta-feira, era tipo uma quinta-feira, ele queria marcar pro dia seguinte, e eu falei que no dia seguinte não dava, porque eu tinha faculdade, ia chegar tarde cansada, e aí ele começou a falar que não, que tinha que ser naquele dia, porque ele só tinha aquele dia disponível, e eu fiquei tipo... Ema, cada um com seus problemas. Dê teu jeito. E ele falou, não, gata, é porque assim, eu trabalho muito, né? Eu trabalho fora da cidade. Então eu tive que arrumar um tempo. Eu não vou ter outro dia disponível. Eu queria muito sair com você e tal. Ele começou a me engabelar, né? Até esse ponto ele já tinha o meu número, porque eu já tava mais ou menos uns 9 meses conversando com ele. Parecia que eu tava grávida dele. Porque foi 9 meses pro encontro sair. E aí eu falei, não. Com as desculpas que ele me deu, a engabelação que ele fez, eu falei, vou dar uma chance. Eu vou dar uma chance porque ele tá sendo sincero. Ó o plot. Ele tá sendo sincero comigo. Eu falei, tranquilo, então, vou fazer o seguinte, vou faltar aula por causa do macho perder matéria, e a gente sai amanhã às 7 horas, porque eu estudava de noite. Pra quê? Eu devia ter ficado em casa. Mas me acompanha aqui, curte e comenta pra parte dos outros, que vocês não têm noção desse date. Aí depois que eu decidi que eu ia faltar, né, aula pra poder ir pro encontro com ele, nós marcamos num restaurante da cidade. Eu fui dormir, né? No dia seguinte eu acordei pra poder fazer os meus afazeres, porque eu não ia pra faculdade, né? Ia estudar só. Porque além de eu faltar à faculdade, não satisfeita em faltar à faculdade por conta de macho, ainda tava, tipo assim, pra poder começar a semana de prova. Então eu ia ter
Que, olha como eu acreditei no meu potencial. Eu tava faltando faculdade na semana de prova pra sair com o macho duvidoso. E aí, minhas caras amigas e migas, é nesse momento que eu te questiono. Você acha que um macho, ele iria faltar à faculdade em semana de prova pra poder sair com a princesinha? Nunca na vida. Mas é aquilo, né? Eu resolvi dar uma oportunidade pra ele porque ele parecia ser um garoto direito. E ele criou todo um plot, né, de trabalhador. E eu acreditei. Aí, tranquilo, foi dando assim o horário, né? Fiquei a tarde toda estudando, foi dando o horário. Eu mandei mensagem pra ele, jurando que ele ia vir me buscar. Ainda falei assim, jovem sonhadora. Ó, eu já tô quase pronta. Quando der daqui mais ou menos uns 15 minutos, você já sai de casa pra poder me buscar. Porque, gente, ele morava perto. E, sério, ele tinha carro. E aí, ele simplesmente virou pra mim e falou, não, não vai dar pra eu poder te buscar, não. Eu vou pedir por um Uber e aí te buscar. Aí você pensa, então pelo menos ele fez a gentileza de pagar o Uber pra você. Não. Ele literalmente pediu pro um Uber vir me buscar. Eu falei que tudo bem, achando que ele ia pagar, né? E aí entrei no Uber, o cara me deixou na porta do restaurante. Quando eu tava saindo, ele simplesmente perguntou pra mim se eu não ia pagar. E eu falei, ué, não tá no cartão? Não tá pagando? Ele falou, não. Ele botou a corrida como pagar no final. Tive que fazer um Pix, né? Um piquezinho pro táxi, revoltada. Aí eu já cheguei lá no encontro, gente, revoltada. Só que quando eu cheguei lá, eu meio que entendi o porquê de eu ter sido tratada dessa forma. E assim, mas você não reclamou com ele, que ele não... Não deu nem tempo. Quando eu cheguei lá no restaurante que o cara falou, né, eu ia fazer o quê? Mandar uma mensagem pra ele poder vir pagar? Não, eu paguei o cara e entrei. E aí eu ainda iludida, achando que ele estaria me esperando na porta do restaurante, né? E aí eu cheguei e cadê? Cadê o candengo? Não tava o candengo. Aí a moça falou, a moça que tava na porta falou, oi, tudo bem, você quer entrar? Aconteceu alguma coisa e tal? Eu falei, não, é porque eu tô esperando uma pessoa, a gente vai entrar juntos, não sei o que. A moça falou, não, tudo bem, mandei mensagem pro bonitinho, falei que eu já estava lá revoltada, mas eu resolvi não tocar nesse assunto ainda, querendo dar uma chance. E ele vira pra mim e fala, eu já estou aqui dentro, é só você entrar. Quando eu entrei, descobri um jeito prático, rápido, pra saber se eu tava sendo corno ou não. Já pega essa dica, já anota aí pra saber se o alecrim de vocês tá botando tufão na cabeça de vocês. Conheci meu querido alecrim dourado na academia, galera. Eu fui na academia fazer o quê? Ficar fitness, sabe? Geração saúde. E aí cheguei lá, ele era personal. Acreditei no meu potencial, né? Ele era personal, a gente começou a conversar, porque ele me viu fazendo uns treinos errados, e ele foi me ajudar. Aí ele virou meu personal particular, me cobrou mais barato, e não sei o que lá. A gente começou a conversar, começamos a ficar, né? E aí o personal ficou até de graça e a gente começou a namorar. Só que ele era um dos personagens mais bonitos da academia. E assim, ele não trabalhava na academia, ele malhava na academia, mas ele tinha alunas que ele exercia lá. E conforme eu fui pegando tempo na academia, os professores que trabalhavam lá, um deles virou meu amigo, e ele falou, eu tô sabendo que você tá namorando com fulano, cuidado, porque, né, ele não tem, assim, um currículo muito bom, ele não tem uma fama muito boa, ele, né, traiu uma outra namorada dele que também era daqui, ele é bem galinha, dá em cima das meninas. Só que eu falei, intriga. Quer fazer intriga no meu relacionamento? Eu acreditei nele? Claro que não. Eu dei um corte tramontina nele e falei que confiava no meu benzinho. Já tava namorando com ele, já tinha mais ou menos 6 meses. O professor ficou todo sem graça, meio que falou, quem avisa amigo é, fé com fé, e deixou pra lá. O tempo foi passando e eu comecei a ver umas coisas suspeitas assim, sabe? Porque desde que o professor falou, eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, porque eu não sabia dessa fama. E aí eu comecei a reparar que ele dava uma risadinha após a menina aqui, dava uma comentada numas coisas ali, curtia umas fotos aqui. E eu comecei a dar aquela reparada, às vezes eu tava malhando assim na esteira, e ele já tava com uma aluna, eu vi uma forma ali que ele tocava, que ele, né, conversava, ria, chegavam umas mensagens no telefone dele, ele ficava risonho. Só que eu falei coisa da minha cabeça, ele nunca me deu motivo, ele é o amor da minha vida e deixei pra lá. Passou mais ou menos um ano, já que a gente tava junto, e a gente resolveu fazer o quê? Ir morar junto. E foi aí que eu descobri a minha galha. Curte e comenta pra parte 2 pra poder ajudar a blogs. Aí a gente foi morar junto e começou a acontecer umas coisas meio estranhas. Tipo assim, ele começou a chegar mais tarde em casa. Ele começou a meio que falar sobre privacidade, que eu não podia ter a senha do telefone dele, porque ele tinha as alunas dele, que não sei o quê, e que ele casou comigo porque eu era tranquila e tudo mais. Eu era corna passiva, né? E, gente, já tinha passado muito tempo desde o aviso daquele professor. Eu nunca tinha pegado nada. E eu sempre ficava, assim, meio que desconfiando, mas falando que era coisa da minha cabeça. Até que ele realmente começou a chegar todos os dias depois do horário em casa.
Todos os dias. Ele tinha um horário pra poder chegar e ele começou a chegar bem mais tarde. Antes era vez ou outra, começou a ser frequente. Só que eu não queria ir atrás, eu não queria ter que seguir, eu não queria ter que fazer escândalo, eu não queria ter que fazer nada do tipo. Eu fiz a seguinte coisa, um belo dia, amanheceu. A gente foi tomar café da manhã, eu sempre fazia o nosso café da manhã, a gente tomava café da manhã junto. Na noite anterior, eu criei um fake. Organizei todo o fake, sabe? Estruturei todo bonitinho. E ele no café da manhã, ele tomando café, mexendo no telefone, eu mandei mensagem pra ele. Pelo fake. Mandei, falei que tinha sido indicação de uma amiga. Falei o nome de uma menina que ele sabia, que eu sabia que ele treinava. E que eu estava muito interessada em ver o valor dos treinos. Mas que eu não estava só interessada no treino. Que eu estava interessada nele. Que desde que ela me mandou a foto eu fiquei completamente apaixonada. Que eu estava muito afim. Eu mandei um textinho pra ele e ele respondeu a menina assim: kkkk. Então você já conhece os termos, porque a fulana já te falou. Fulana que eu catei o nome dela como uma das alunas dele, assim, gente. Ai, vou escolher uma, escolhi ela. Só que eu escolhi a certa. Porque ele tinha um caso com essa fulana. E parece que a fulana não era ciumenta. E ele falou, olha, então ela te falou os termos, que não sei o que. Eu super aceito, a gente pode sim ter umas aulas particulares. Eu dou umas aulas particulares pra fulana. E botando carinha de safado. Eu dou umas aulas particulares pra fulana, posso dar pra você também. Que não sei o que, desde que fica entre a gente, tá? Porque eu sou casado. E ele começou a falar. E eu respondendo ele, olhando pra ele, vendo ele falando comigo mesmo. Na cara assim, rindo a beça e tal. Aí eu fui perguntar pra ele assim, amor, tá rindo do quê? Ele, não, meu amigo me mandou um meme aqui. E ele falando comigo, com o meu fake. Ali eu já tava sabendo da minha galha, tanto com o meu fake quanto com a outra aluna, já tava mais do que satisfeita. Comi o meu pãozinho, terminei de tomar o meu todinho. Fui, levantei ele sem entender nada, porque eu não tinha mais respondido. Ele voltou a tomar o café dele e ele mandando pro fake, vamos marcar. Botei meu telefone em cima assim da mesa, virado pra ele. Levantei e fui arrumar minhas coisas. E ele veio atrás, eu posso te explicar, não é o que você tá pensando. Eu fui, economia saliva. Não precisa nem da gente... Amor, você vai falar o quê? Não tem nem o que você falar. Não, vamos perder... Eu era prática, eu não queria perder meu tempo. Arrumei todas as minhas coisas e voltei pra casa dos meus pais. E foi assim, gente, prático, rápido, certeiro, que eu descobri que eu sou corna. Na minha cara, assim, ó, frente a frente. Meu marido não me deixava ir no ginecologista de jeito nenhum. E o pior aconteceu. Eu me casei muito nova, eu era muito inocente, não entendia nada da vida. Acabei conhecendo ele, que era um pouco mais velho que eu. A gente começou a conversar, começamos a namorar. Eu tava trabalhando numa outra cidade e ele vinha de outra cidade. Ele morava numa cidade pequena e eu morava na cidade grande. Ele foi resolver não sei o que lá, a gente acabou se conhecendo. Eu era muito inocente, eu tava trabalhando. E ele foi me engambelando, me convenceu a ir morar na outra cidade com ele. É isso que acontece quando você vai morar com uma pessoa que você não conhece, você não sabe nada dela, você começa a descobrir as coisas dela na convivência do dia a dia. Ele se mostrou um homem muito bruto, sabe? Ele não me deixava fazer nada, ele era extremamente possessivo, só que ele só me mostrou isso com o tempo. Primeiro ele foi todo apaixonado, a gente se conheceu no nosso dia a dia, ele me dava de tudo, ele tinha dinheiro, ele me ajudava com tudo, a gente se casou, eu tive um casamento lindo, pude convidar toda a minha família e eu tava muito feliz. Só que depois que a gente se casou, foi ladeira abaixo. Gente, ninguém podia respirar perto de mim, ninguém podia falar comigo, eu não podia sair de casa. Ele me proibiu de estudar, eu era só dona de casa, só que eu já estava muito dependente dele. Ele era mais velho, ele era muito manipulador. Então, primeiro, ele me conquistou em tudo que ele pôde. Ele fez, assim, do meu mundo... a minha vida era ele, e eu tinha muita dependência emocional a ele, e eu não tinha como tratar, porque eu não tinha acesso a tratamento. Eu não podia fazer absolutamente nada sem autorização dele. E ele controlava tudo, eu não podia mais trabalhar, eu não tinha dinheiro, tudo que eu tinha era ele que me dava. Ele me fez uma prisioneira dele. E eu tava mais ou menos com os meus 20 anos nessa fase, e eu queria ir ao médico, né? Eu queria ir ao médico porque eu queria começar a tomar anticoncepcional, porque eu não queria ter filho, porque eu não queria viver naquela situação. E eu conversei com ele, e ele falando que não, que eu não ia, de jeito nenhum, porque na nossa cidade só tinha ginecologista homem, e que eu não iria. O tempo passou, de tanto eu pedir eu desisti, só que começou a acontecer uma situação estranha com as minhas partes íntimas, e aí eu implorei a ele pra poder ir. Ainda assim, ele não autorizou, e o pior aconteceu. Curte e comenta pra parte 2 pra ajudar a Blogs.
Eu não entendia muito bem, porque eu não tinha muito acesso às coisas, e ele me proibiu de ir ao médico. Só que eu comecei a sentir umas dores estranhas e começou a ter um corrimento estranho, e ardia muito, e fedia muito, e eu não tava entendendo o que tava acontecendo, e tinha mais ou menos uns 2 dias. Ele também tava meio esquisito, ele não se aproximava de mim, ele não queria namorar, e ele era um homem muito ativo. E eu tinha uma amiga que ela era minha vizinha, ela era o único contato que eu tinha. Ele deixava ali na minha casa, eu ia na casa dela, e eu comecei a falar com ela que tava estranho, o que tava acontecendo, porque assim que ela chegou em casa, que eu fui visitar ela, sabe, que ela chegou na minha casa, na verdade, ela sentiu um cheiro estranho. Ela me perguntou que cheiro era esse, e eu falei que era de mim, expliquei pra ela o que tava acontecendo. Como o marido dela era mais liberal, ele era mais entendido, ela me explicou, ela falou, eu acho que você tá com alguma doença que é transmitida por furefação. Só que se eu era limpa, meu marido só furefava comigo, de onde eu tinha pegado aquilo. Eu fiquei apavorada. E comecei a falar com ela que se eu contasse pra ele, ele ia pensar que eu tinha traído ele. E em momento nenhum passou pela minha cabeça que eu podia pegar dele. E ela falou, mas não, você tem que ter pegado dele, você tem que ter pego de alguém, ele tá traindo você, que não sei o que. Eu falando que não, que ele não quer me trair, que ele me amava, porque ele era tão obcecado em mim que eu realmente acreditava nisso. E ela falou, vamos fazer o seguinte, convence ele a deixar você ir na outra cidade comigo, fala que a gente vai no shopping, porque só tinha outra cidade no shopping, que a gente vai comprar algumas coisas e tal, pede a ele o cartão, a gente vai e você vai no ginecologista escondido. Porque se eu fosse na minha cidade, ele iria descobrir. Com muito custo, eu convenci ele a deixar eu ir. Ele deixou eu ir na outra cidade. Eu fiz os exames e além de eu eu estava com câncer no útero. Eu voltei pra casa abaladíssima porque o médico falou que a única forma de pegar, né, era através do ato, e porque eu fui acreditando que eu tinha pegado de outra forma. E tinha também o fato de eu estar com câncer, que eu ia ter que começar um tratamento. Provavelmente meu marido tinha me traído, mas eu não queria pensar naquilo agora, eu queria mais pensar na doença que eu ia ter que enfrentar. Minha amiga me consolou e eu cheguei em casa em prantos e fui contar pra ele o que tinha acontecido. Falei pra ele que eu sabia da traição dele, que eu estava, mas que eu já estava tratando, que o médico tinha me passado. Eu não consegui me atender com uma ginecologista mulher, foi com um homem. E quando eu comecei a contar pra ele que eu estava com câncer, que estava acontecendo, que provavelmente eu ia ter que tirar o útero, que não sei o que eu ia fazer uma bateria de exames, que isso, que aquilo, expliquei tudo pra ele. Ele nem tocou no assunto da traição, ele surtou e ele terminou comigo por eu ter ido no ginecologista. Ele se separou de mim, eu fui morar com essa minha vizinha e com o marido dela por um tempo. Depois eu voltei pra casa de um familiar meu, eu venci o câncer, mas ele realmente se separou de mim, porque segundo ele, eu traí ele no ginecologista homem, deixando outro homem tocar em mim, sendo que ele me traía com outras mulheres da cidade, pegou uma doença e passou pra mim. Eu nunca mais soube dele, eu nunca mais quis saber dele, ele veio atrás de mim, mas eu dispensei e nunca mais procurei ele. Eu sofri muito porque eu tinha muita dependência dele. Eu reconstruí a minha vida. Atualmente eu tô casada com outra pessoa. Eu não posso ter filho, mas a gente vai adotar uma criança. E a minha irmã que foi ganhar neném e voltou com o bebê reborn. Eu perguntei pra minha irmã se eu poderia trazer esse relato dela aqui pra internet. Ela deixou, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem o que a dor pode causar na vida de uma pessoa. A minha irmã, ela foi casada por muitos anos e o sonho da vida dela sempre foi ser mãe. E depois de muitos tratamentos, depois de muitas tentativas, ela finalmente conseguiu engravidar. E quando nós descobrimos a notícia sobre a gravidez dela, nossa, foi a maior festa em casa. Todo mundo, assim, pulava de alegria por ela, pelo sonho dela, pela gravidez. E eu mais ainda, porque eu fui convidada para ser madrinha. Então, assim, a minha felicidade era igual a dela. Só que, infelizmente, essa felicidade dela durou pouco. Porque minha irmã descobriu que o marido dela estava traindo ela e descobriu, pra piorar a situação, que a amante também estava grávida do mesmo tempo que a minha irmã estava. E quando a minha irmã descobriu toda essa situação, descobriu que a amante também estava grávida, foi assim, horrível. Minha irmã entrou em surto, precisou ficar internada e ela acabou perdendo o bebê por conta disso. Quando ela descobriu que ela tinha perdido o bebê dela, foi pior ainda a situação, porque na cabeça dela, ela tinha perdido e a amante ainda estava grávida. Então, isso não entrava, ela não conseguia aceitar isso. E foi, assim, uma fase muito difícil, porque o marido dela separou dela para poder morar com a amante. Quando ela foi liberada do hospital, que ela teve alta, nós levamos a minha irmã para casa da minha mãe, para ela não ficar sozinha, para a gente poder cuidar dela ali. E ela ficou na casa da minha mãe dessa vez por um mês. Depois de um mês,
ela disse que ela estava melhor e que ela queria voltar a morar na casa dela. Só que nesse caso agora sozinha. E ela realmente aparentava mesmo estar assim, melhor, bem. Então nós deixamos ela voltar para casa dela. Ok, passou uns dias, até que um certo dia ela chegou na casa da minha mãe, eu estava lá nesse dia. E ela chegou na casa da minha mãe toda feliz, dizendo que tinha uma coisa para contar pra gente. E ali ela contou que o ex-marido dela foi buscar umas coisas dele que estavam faltando ainda, que tinha ainda na casa. E nesse dia que ele foi buscar essas coisas dele, eles tiveram uma recaída. E dessa recaída, ela acabou engravidando novamente. Só que ele não voltou com ela, ele continuou com a amante e ela pulando alto de tanta alegria. E claro que nós ficamos totalmente preocupados com a situação, porque novamente ele usou ela, né? Só que nós não falamos nada, deixamos ela com a felicidade dela e fizemos a nossa parte, que foi cuidar dela. E dessa vez, novamente, ela me chamou pra ser padrinha, né? De novo. E assim, eu corria com ela pra baixo, pra cima, levava ela comprar as coisas, comprei o jogo de quarto, eu dei a banheira, eu dei o carrinho, eu dei assim muita coisa e de coração, porque eu tava feliz por ela. Só que assim, a minha irmã, ela deixava eu ir com ela pra tudo quanto é lugar, menos nas consultas mensais. Ela sempre dava uma desculpa e ia sozinha nas consultas. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, eu acompanhava a minha irmã em tudo quanto é lugar, menos nas consultas mensais. Ela sempre dava uma desculpa e ela ia sozinha. Ok, o tempo passou, a barriga dela cresceu, até que um certo dia eu estava em casa e a minha irmã mandou uma foto de um bebê no grupo da família. E quando ela mandou a foto, claro que todo mundo começou a perguntar quem era aquele bebê. E ela respondeu que era dela, que ela tinha já ganhado, que ela tinha dado à luz. Nisso, ela falou que ela já estava em casa, que foi tudo muito rápido, que não deu tempo dela avisar ninguém. E como ela tem carro e ela é meio doida, a gente acreditou que realmente ela pariu sozinha, que ela foi pro hospital, que ela fez tudo sozinha. E na hora, troquei de roupa, passei na casa da minha mãe, busquei minha mãe e fomos pra casa da minha irmã. E assim que nós chegamos na casa dela, já tinha umas tias minhas que também foram ver o bebê, algumas primas. Assim que nós chegamos, nós entramos para visitar o bebê. Quando nós entramos no quarto, que a gente olhou aquele bebê no berço, não era um bebê de verdade, era um bebê reborn. Na hora, todo mundo ficou se olhando, o silêncio reinou, ficou aquele clima pesado, um olhando pro outro, tipo assim, o que tá acontecendo? E a todo momento, a minha irmã cuidando como se fosse realmente bebê de verdade, dando leite, dando leite. Nisso, não aguentei ver aquilo e fui pra fora. Quando eu fui pra fora, o pessoal veio atrás de mim e ali a gente começou a conversar. A gente entendeu que ela não estava bem, tinha alguma coisa acontecendo e que a gente teria que fazer algo. E foi então que uma tia minha falou que teria que internar. Ela falou, olha, vai ter que internar, sua irmã não tá bem, sua irmã tá sobre surto. Só que quando minha tia falou de internar a minha irmã, minha mãe começou a chorar desesperada, falando que não, que ninguém ia internar a filha dela. Ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos tentar. Eu levo ela pra minha casa, no caso pra casa da minha mãe, e ali a gente cuida dela. A gente não deixa ela sozinha e vamos tentar fazer alguma coisa com ela em casa. E assim foi, com muito custo, com muita dificuldade, a gente conseguiu convencer minha irmã de ir pra casa da minha mãe. A gente falou pra ela que seria bom, que minha mãe ajudaria ela, né, a olhar o bebê, pra ela poder comer, tomar banho. E depois de muita dificuldade, ela aceitou aí. E assim que ela foi pra casa da minha mãe, a gente contratou médicos, a psicóloga ia pra casa da minha mãe todo santo dia pra poder conversar com ela, auxiliar ela. Ela foi encaminhada com o psiquiatra. O psiquiatra passou remédios pra ela poder fazer o tratamento. E foi assim muito difícil, porque ela não queria ajuda, ela não queria tomar remédios. Só que a gente fazia ela tomar, a gente meio que obrigava. Então ela tomava, ela passava com o psicólogo só por causa disso, só porque a gente obrigava. E depois de um tempo fazendo todo o tratamento, tomando o remédio certinho, ela começou a melhorar. Até que um dia, chorando muito, ela chegou em mim, me entregou a boneca reborn. E ela falou assim, irmã, leva essa boneca pra longe, porque essa boneca não é o meu filho. Levamos a boneca embora, ela chorava dia e noite, ela chorava assim, sem parar. Até que os dias foram se passando, ela foi melhorando bastante, assim, sabe? Graças a Deus, ela foi se recuperando. Teve alta, ela pôde voltar a trabalhar. Inclusive, ela começou a trabalhar, tipo, demais. Eu acredito que, né, ela se colocou muito no trabalho pra poder esquecer tudo. Ela ainda continua morando com a minha mãe. A gente não deixa ela sozinha nem um segundo, assim, pra nada. Estamos continuando e vamos continuar cuidando sempre dela. E eu tenho fé que com muito amor, com muito carinho, com muita paciência, logo, logo ela vai estar 100%. E a lição que a gente tira de tudo isso é muito cuidado. Cuidado com o que você vai fazer com o sentimento de outra pessoa.
Muito cuidado, porque a dor, ela pode matar. A dor, ela pode enlouquecer. Mas então, resumindo, nunca teve gravidez, ela não engravidou, ela teve sim recaída, mas ela não engravidou. A barriga cresceu porque foi gravidez psicológica, mas nunca teve bebê. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E a minha filha de 8 anos, que voltou da casa do pai com um piercing no umbigo. A madrasta que colocou. Eu sou separada do pai da minha filha tem 5 anos, e desde então a nossa guarda ela é compartilhada. E como o pai, ele sempre foi assim um grande exemplo, ele sempre foi um paizão, tanto que todas as vezes que eu precisava mandar minha filha pra casa dele, eu mandava e ficava em paz, porque eu sempre soube que ele cuidaria. Até que o pai dela começou a namorar, e com meses de namoro, ele já levou essa moça pra morar com ele. E quando eu fiquei sabendo que essa moça foi morar com ele, eu fui conversar com ele, falei pra ele tomar muito cuidado, ficar atento, porque eu jamais aceitaria que uma pessoa fizesse mal pra minha filha. E ali ele falou pra eu ficar tranquila que com certeza ele cuidaria. E claro que eu acreditei, porque ele sempre cuidou, como eu falei, ele sempre foi um ótimo pai. E eu fiquei mais em paz ainda quando eu vi que a minha filha gostava da madrasta, porque se ela gostava, então sinal que a madrasta tratava ela bem, cuidava dela. Então eu fiquei mais em paz ainda. Porém, conforme o tempo foi passando, toda vez que minha filha ia para casa do pai, ela chegava contando, né, o que tinha acontecido, porque eu perguntava como que foi, e ela falava, toda vez ela falava que o papai tinha brigado com a namorada por conta das roupas da namorada. Ela falava que o pai não gostava, que a namorada usasse roupas curtas, só que mesmo assim, a namorada usava. Ela disse também que a namorada postava fotos de biquíni e o pai não gostava, tinha ciúmes, só que segundo a minha filha, a namorada do papai não ligava, ela não tava nem aí. Foi então que eu comecei a reparar que a minha filha, ela achava o máximo esse comportamento da madrasta. E o que acontece? O comportamento da minha filha também começou a mudar dentro de casa, comigo. Ela começou a ficar respondona, sabe, assim, pra frente. Começou a querer usar só roupa curta, shorts curto. Foi então que eu comecei a ligar, né, uma coisa na outra. E ali eu comecei a desconfiar que ela estava assim por conta da madrasta. A madrasta estava influenciando. Conversei com o pai da minha filha, falei sobre essa questão, e ele disse que iria conversar com a mulher dele. Ok, passou uns dias, e eis que um certo dia minha filha, como de costume, foi pra casa do pai, e no domingo de noite ela voltou pra casa. Ela chegou no domingo de noite, disse que já tinha jantado, foi pro quarto dela, e lá ela ficou. Ok, na segunda de manhã ela foi pra escola e eu fui pro meu trabalho. Quando eu cheguei no meu trabalho, minutos depois a escola me liga, pedindo pra eu comparecer com urgência na escola. Quando eu cheguei na escola, que eu vi o conselho tutelar na escola, todo mundo assim em volta, só me aguardando, as minhas pernas começaram a tremer. E assim que eu me sentei ali para conversar com eles, o diretor pediu desculpas, né, por ter feito sair do meu trabalho assim com urgência. E nisso ele olhou pra mim e falou assim, eu só tirei você do meu trabalho porque o que a gente tem pra conversar com você é muito sério. Nisso ele olhou pra minha filha e ele falou, mostra pra sua mãe. Foi quando ela levantou a blusa e mostrou pra mim aquele piercing no umbigo dela. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, o diretor pediu para que minha filha mostrasse para mim. E quando minha filha levantou a blusa que eu vi, ela estava com um piercing no umbigo. Sim, uma criança de 8 anos com uma coisa horrorosa pendurada no umbigo dela. Quando eu vi aquilo, que eu vi a minha filha com aquele negócio no umbigo, eu perdi a voz, eu perdi a noção, eu perdi o sentido, eu perdi tudo. Eu fiquei literalmente parada, olhando para ela, esperando que ela falasse pra mim que aquilo era de mentira, era uma brincadeira. Sabe quando você não consegue acreditar no que você tá vendo? Ainda mais numa criança. Foi então que nós começamos a perguntar pra ela, né? Fazer perguntas, onde ela fez, quem fez. Eu, o conselho tutelar, o diretor, todo mundo perguntando. E ali ela contou que foi na casa do papai e quem furou pra ela foi a madrasta. Ou seja, olha o perigo, em casa ainda, pronta pra pegar uma infecção. Perguntamos pra ela se o papai sabia, ela respondeu que o papai não sabia, só quem sabia mesmo era ela e a madrasta. O conselho tutelar perguntou tudo que eles tinham ali pra perguntar, nós fomos liberadas, mas claro que isso foi passado adiante. O pai dela foi comunicado sobre a situação, eu entrei com o advogado pra poder pegar a guarda somente pra mim, então já está na justiça. O pai dela, quando ficou sabendo, ficou atormentado, ficou com raiva por eu ter feito isso e também entrou com advogado aí pra lutar com a guarda compartilhada mesmo, só que eu não quero, eu quero a guarda somente pra mim. E agora, esperar, porque ainda está na justiça, eu tenho fé, tenho muita fé que eu vou conseguir,
E até lá, até decidir tudo, a minha filha não está indo para casa do pai porque eu não quero ela perto dessa mulher. O pai, segundo ele, está muito triste com toda essa situação. Segundo ele ficou muito bravo com a mulher dele, chamou a atenção dela. Só que se ele tivesse realmente preocupado mesmo com a guarda e com a filha dele, ele já teria largado dessa mulher louca e já teria mandado ela passear. Mas não, tá com ela lá ainda, então eu acho que ele não tá tão preocupado assim. A minha vontade, claro, é de ir lá e dar no meio da cara dela, mas dá bastante na cara dela pra ver se ela vira mulher, se ela tem noção, se a noção volta pra ela. Só que se eu fizer isso, é capaz de influenciar algo na justiça e eu não quero isso, jamais. Eu não quero que nada influencie pra que eu perca ou pra aconteça algo diferente. No momento, então, o que eu posso fazer é manter mesmo ela longe dessa louca. Conversei bastante com a minha filha. Ela tá bem assustada, porque até então ela não tinha entendido a gravidade, assim, do assunto. Então, conversei bastante, deixei ela com muito medo, sim, pra ela entender o que estava acontecendo. E agora é só esperar mesmo e pedir pra que Deus me conceda essa guarda. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho.